Bom, então vamos estudar hoje algumas equações de primeira ordem que podem ser transformadas, certo? Em equações já estudadas em aulas anteriores. Por exemplo, vamos começar aqui com algumas equações homogêneas de primeira ordem. Uma equação homogênea de primeira ordem, ela é dita de primeira ordem se quando você escreve uma equação diferencial assim, essa função que fica do lado direito, você consegue fazer ela função de y sobre x, certo? Se essa função que está aqui do lado direito, você conseguir colocar ela em função de y sobre x, aí a equação é dita homogênea. Isso aqui é uma equação homogênea, tá bom? De primeira ordem. Então, você faz essa substituição, ó, v igual a y sobre x, e a equação anterior pode ser transformado em o quê? Vai ser transformado em que tipo de equação? Então eu tenho dy dx igual a f de y sobre x, tá certo? Então no slide eu disse a vocês o seguinte: fazendo v igual a y sobre x, tá certo? Ou seja, você tem y igual a vx, né? Obtemos. Então você pode chegar aqui, né? E calcula dy dx. Usa a regra do produto aqui. Então fica a derivada da primeira, né? Eu vou colocar assim, x dv dx, né? A derivada de v em relação a x vezes a segunda, mais a primeira, que é v, vezes a derivada da segunda em relação a x, que é 1, né? Daí, você volta aqui para a sua equação. No lugar de dy dx, você coloca x dv dx mais v. Vai ser igual a essa função f aqui. Aí aqui eu chamei de v, né? Ou ainda, x dv dx, tá certo? Igual a f de v, aí menos v, né? E no final você fica com 1 sobre f de v menos v, dv dx, igual a 1 sobre x. Que é uma equação, o quê? Separável, né? Sua incógnita agora é aqui a função v, né? Então você conseguiu escrever aqui uma expressão que depende apenas de v vezes a derivada de v, e do outro lado só tem x. Então é basicamente isso. Fazendo a substituição, v igual a y sobre x, a equação anterior pode ser transformada em uma equação separável. Certo? Então vamos ver um exemplo. Vamos encontrar a solução geral dessa equação aqui. Eu esqueci de dizer a vocês, né? É claro que quando você resolve essa equação separável, você vai ter sua solução em termos da incógnita v, da função v. V é a função de x, né? Aí você deve, no final, substituir, né? Porque você achou aí uma coisa que vai ficar em função de v, então no final você tem que trocar v por y sobre x. Um exemplo aqui. Solução. Você pode reescrever isso aqui assim, né? dy dx igual. Então você pode dividir o numerador e o denominador por x, para fazer aparecer coisas do tipo y sobre x. Então fica
y sobre x, aqui, dividindo o numerador por x, fica isso. X por x dá 1, né? Dividido por y sobre x. Não, aqui está errado, né? Y menos x. Não, 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 não. Isso. Então, mais x dividido por x dá 1. Então, essa equação, ela é equivalente a essa, né? E fazendo v igual a y sobre x, ou seja, y igual a vx, obtemos. Tá certo? Então, você deriva, né, o y em relação a x. Quando você calcula essa derivada, vai dar o quê? X dv dx, né? Tá certo? Mais v. Mais a função v. Tá bom? Donde? Aí você vem com isso aqui e substitui aqui. Então, você vai ficar com x, substituindo, né? dy aqui. Vai ficar x dv dx mais v do lado esquerdo, né? Então, estou fazendo essa substituição aqui. Tá? E aqui é v, né? V aqui, menos 1, dividido por v mais 1. Aí você faz aqui, ó, x dv dx igual. Aí aqui vai ficar v menos 1 sobre v mais 1 menos v, né? Então fica x dv dx igual. Aqui vamos ver quanto é que fica, né? O que é que vai ficar aqui? V mais 1. Então aqui fica v menos 1 menos v quadrado menos 1. Tá certo? V mais 1 dividido por V mais 1 dá 1, vezes V menos 1 dá V menos 1. E V mais 1 vezes menos V dá menos V quadrado. Tá certo? Não, peraí. V mais 1 vezes menos V. Menos V quadrado, dá menos V, né? Assim. E aí você fica com x dv dx igual, né? Aqui você pode cancelar esses dois, botar um menos aqui, v quadrado mais 1 sobre v mais 1. Esse menos pode vir para cá também. E aí você fica com dv dx, aqui eu vou colocar, ó, v mais 1 sobre v quadrado mais 1, e aqui menos 1 sobre x, né? Então, multipliquei os dois membros dessa igualdade, né? Certo? Por esse número aí. Certo? Então, ficou isso. Que é uma equação separável. Uma equação separável. Logo, se é uma equação separável, você vai integrar os dois lados dessa equação. Então, integrando, fica assim, né? Integral de v mais 1 sobre v quadrado mais 1, v' dx, né? Estou integrando o primeiro membro, igual a integral de menos 1 sobre x dx. Então, a gente já sabe que v' dx é dv, né? A gente já fez essa substituição. Então, fica integral de v mais 1, aí v quadrado mais 1 dv, igual a menos a integral de 1 sobre x dx. Essa daqui você pode dividir ela assim, né? V sobre v quadrado mais 1 dv, mais integral de 1 sobre v quadrado mais 1 dv
igual a menos integral de 1 sobre x dx. Essa integral aqui você faz u igual a v quadrado mais 1. Então, du vai ser 2v dv. Ou então assim, né? Sobre 2 aqui. Quer dizer, então, que essa integral ela vai ser transformada em... Bom, eu vou ter um meio aqui, né? E aqui 1 sobre u du. Vai ficar assim, né? Quer dizer que isso aqui vai ser 1 meio de ln do módulo de u. Ou seja, vai ser 1 meio de ln do módulo de v quadrado mais 1. Mas v quadrado mais 1 é positivo, então você pode trocar esse módulo por um parênteses assim. Então essa daqui vai ficar 1 meio de ln de v quadrado mais 1. Essa primeira, né? Essa daqui é fácil, né? Essa aqui é arco tangente. Arco tangente de v. E essa daqui é menos ln do módulo de x. Aí mais uma constante. Esse 1 meio vem aqui para o expoente, né? Então fica ln de v quadrado mais 1 elevado a 1 meio. Ó. Aquele ln eu trago para cá. Fica ln do módulo de x aqui. Né? Mais arco tangente de v igual a uma constante. Então aqui eu fico com ln v quadrado mais 1 elevado a 1 meio vezes x, né? Usando ali que a soma dos ln's é o ln do produto. Mais arco tangente de v. Isso aqui igual a uma constante. E substituindo v igual a y sobre x, obtemos... Aí você fica com ln do módulo. Aqui eu vou ficar com... vou colocar aqui y quadrado sobre x quadrado mais 1, ó, né? Elevado a 1 meio. E aqui eu vou colocar o x mais arco tangente de y sobre x igual a uma constante. Então fica ln. Se ele entrar aqui para dentro com x quadrado, vai cancelar com esse, né? Então vai ficar y quadrado mais x ao quadrado. Assim. Pronto, vai ficar assim. Mais arco tangente de y sobre x igual a uma constante, que é a solução geral da EDO. Vamos ver outro tipo de equação que você consegue desenrolar fazendo uma substituição? São as equações de Bernoulli, certo? Que são equações, ó, quase lineares, né? Porque quase que ela era linear. Você tem dy dx mais um pxy igual a q de x, aí aparece esse y elevado a n, né? Observe que se n for igual a zero, não é? Então essa equação ela é linear, né? Se n for igual a 1 também, né? Aqui é a equação do Bernoulli. Se você colocar n igual a zero, então y elevado a zero é 1. Aí você tem uma equação linear, né? Agora, se eu colocar n igual a 1, então você fica com esse yzinho aqui, aí... Oxe, que loucura foi essa aqui? Aqui é mais, né? Então você fica com esse y aqui, aí fica y' mais. Aí se você passa para o lado de cá, fica p de x menos q de x, y igual a zero.
E aqui, mais uma vez, você tem uma equação linear. Então, a questão aqui é a gente ver o que acontece quando n é diferente de 0 e n é diferente de 1. Então, como proceder nesse caso, né? O que é que a gente vai ter que fazer? Olha só, eu vou fazer inicialmente o seguinte, eu vou tirar esse yn daqui, para ver se, de repente, ela fica mais próximo de uma coisa linear. Primeiro, multiplique, chama essa equação de... equação E. Então, multiplique E por y elevado a menos n. Então, você vai tirar esse y elevado a n daqui, né? Você vai ficar com y elevado a menos n dy dx mais... Aí aqui vai ficar p de x y elevado a 1 menos n, né? E aqui igual a q de x. Bom, então já ficou uma coisa que não é linear aqui, né? Mas, tipo, tá aparecendo um pouco, porque tu tem isso igual a essa q de x aqui, né? Depois, considere, aí vou fazer v igual a y elevado a menos n. Espera aí. Uma péssima ideia. A ideia legal é essa daqui, ó. 1 menos n. Agora sim. Porque, ó, se você faz v igual a y elevado a 1 menos n, aqui já vai ficar um v, ó. Aí ela já começa a aparecer uma linear mesmo, né? Em v. P de x, v. Aí vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Temos. Aí sim, dv dx vai ser igual a 1 menos n y elevado a menos n, né? Tá certo? Vezes a derivada da interna, regra da cadeia. Então, dy dx. Olha que interessante, né? Porque aí você tem que o y elevado a menos n dy dx é igual a 1 sobre 1 menos n dv dx. Ora, então a nossa equação aqui vai ser transformada numa equação linear, porque você já tem essa aqui para substituir, né? Aqui, ó. E nós chegamos aqui que o y a menos n de dy dx, ó, é isso aqui. Terceiro, né? Vamos obter uma EDL. Pronto, ficou legal assim, né? Uma equação diferencial linear. Como? Você faz essas substituições aqui. Aqui, né? Então você vai ficar ó, com 1 sobre n menos 1 dv dx, tá vendo? Estou substituindo essa primeira parcela aqui por isso. E essa outra daqui, aqui, né? Eu vou substituir por v. Então vai ficar mais p de x v igual a q de x. Aqui você vai multiplicar pelo fator integrante, né? Multiplica pelo fator integrante e transforma ela naquela equação mais simples, integra e chega na solução geral. Deixa eu só fazer um exemplo aqui. Y' mais 1 sobre x y igual a xy quadrado. Então, uma equação de Bernoulli. Não é? Você tem aqui uma função de x e aparece aqui a incógnita y, aí a uma certa potência. Nesse caso aqui é o quadrado. Não é?
Então, solução disso aqui foi que a gente viu. Então, primeiro, né? Nós vamos multiplicar aqui por y a menos 2, que é para tirar esse y daqui. Então, multiplicando por y a menos 2, obtemos x elevado a menos 2, y', mais, aqui fica, ó, 1 sobre x, aí aqui y vezes y a menos 2. Vai ficar y a menos 1, né? Então, igual a, aqui vai ficar apenas o x. Segunda etapa, né? Considere. Feito isso, aí você vai fazer v igual a esse y a menos 1 aqui. Temos dv dx. dv dx. Então, dv dx vai ser o quê? Menos y elevado a menos 2. E aqui dy dx. Ah, perdão aqui. Aqui eu cometi esse errozinho, né? Que é y. Eu multipliquei aqui por y a menos 2, né? Multipliquei por... Aí eu escrevi x aqui. Então, eu tenho esse vzinho aqui e eu tenho isso aqui para substituir, né? Aqui você pode ainda, né? Y a menos 2, tal, aí você bota esse menos para cá. Né? Muito bem. Terceiro. Vou chamar essa equação de asterisco, né? Substituindo V, certo? E V e dV dx em asterisco, obtemos. Ó, esse primeiro termo aqui, que é esse, vai ficar menos dV dx, tá vendo? Esse é igual a isso. Então, menos dV dx. Aqui vai ficar mais 1 sobre x. O y a menos 1 é v, né? Então, fica um vzinho aqui, igual a x. Que é uma equação linear. Que é uma equação linear. Você pode pausar esse vídeo e resolver essa equação linear. Então, isso é uma equação linear cuja solução geral é v de x igual a menos x quadrado mais cx. Para resolver, faça isso. Ó. Você chegou nessa equação aqui, aí você multiplica ela por menos 1. É para ficar lá na forma bonitinha, né? Da equação linear. Deixa ela assim. E aí você chega que v de x é igual a isso. Aí no final você tem que substituir o v por y, né? Então aqui você, na verdade, fica com y a menos 1 igual a menos x quadrado mais cx. Então quer dizer que o seu y, não é? Aqui é y de x. Só para lembrar, né? Vai ser 1 sobre menos x quadrado mais cx. Então aqui você tem, ó, a solução geral. Vai ser dada dessa forma. Aí hoje eu quero falar dessas equações aqui, as equações de Riccati, que são equações que têm essa forma. Ó. dy dx é igual a tudo isso aqui. A ideia vai ser o seguinte, ó, sendo conhecida uma solução particular para essa equação, podemos resolver fazendo a substituição y de x igual a y de x mais v de x.
Então, nós estamos aí com dy dx igual. Aí você tem p de x mais q de x y mais r de x y quadrado. Então, você pode reescrever isso assim, né? dy dx igual. Igual não. Eu vou passar para o lado de cá essa q de x y, certo? Aí fica igual a rx y quadrado mais p de x. Se você observar, lembra da de Bernoulli? dy dx igual não. Tá mais mesmo, né? Mais uma q de x y igual. Aí aqui eu tinha uma função, vou botar r de x mesmo, y elevado a n. Eu poderia botar uma de Bernoulli com n igual a 2. E se eu colocar menos, ainda é Bernoulli aqui. Então, gente, essa equação de Riccati, né? Ela parece a de Bernoulli. A menos dessa função que foi acrescentada aqui, ó. Tá vendo? Então eu só fiz acrescentar essa funçãozinha aí e pronto, já dificultou tudo. Não posso resolver como eu resolveria a de Bernoulli. Mas como ela se parece muito com uma equação de Bernoulli com n igual a 2, a gente pode tentar fazer aqui alguma coisa para transformar ela numa de Bernoulli. Então, a ideia que eu disse aí no slide, né, é o seguinte, né? Considere y1 de x uma solução particular. Vou chamar de E, né? De E. Aqui, na minha opinião, já começa a dificuldade aqui para você tentar resolver esse tipo de equação diferencial não linear. Porque você vai ter que olhar para a equação que vai aparecer lá para você, observar assim e dizer, a função tal, eu acho que essa funçãozinha, ela é uma solução dessa equação. Então, considere y1 uma solução particular de E. Daí, fazemos a substituição y de x igual a y1 de x mais v de x. Obtemos. Então, aqui, a substituição é sempre essa funçãozinha v, né? Então, já tenho uma solução particular, eu estou dizendo que v é y menos y1. y1 foi uma função que eu olhei para a equação e descobri que ela é a solução dessa equação. Testando mesmo, sabe? Então, feito isso, você vai obter o seguinte, ó. Você vai ter aqui a derivada de y, que vai ser dy1 dx mais dv dx, né? Certo? Derivada de y, a derivada da soma, tá aqui. Aí vai ficar igual a p de x mais... Aí aqui eu vou ficar com q de x que multiplica y1, não é? Mais q de x que multiplica v, mais r de x que vai multiplicar y1 mais v ao quadrado. Aí fica assim, né? Só para simplificar, vou escrever y' mais v' igual. Aí aqui, p de x mais q de x y1 mais q de x v mais... Aí aqui vai ficar, ó, r de x y1
ao quadrado, né? Mais 2 vezes r de x y1v mais r de x mais r de x v quadrado. Então ficou assim, né? Aí você tem que observar agora o seguinte, que y1 é uma solução de E. Então vamos lá. Você tem y1', você tem p de x, você tem q de x, y1? Tem. Tá aqui, ó. E você tem r de x, y1 quadrado? Tem. Então, se y é uma solução de E, esses termos vão sair dessa equação. Porque, tipo assim, tu tá aqui com y, aqui tu podia trocar por y1, né? Bota y1 aqui, ó. Então, se você botar y1 e você traz todo mundo que está aqui para o lado esquerdo, vai ficar igual a zero. Entendeu? Então, se você está aqui, ó, e traz esses caras para o lado esquerdo, vai ficar igual a zero. E aí vai restar, vou dizer isso aqui, né? Como y1 é solução de E, temos. Aí você passa todo mundo para o lado de cá, vai ficar igual a zero, aí vai restar só v', não é? Igual a q de x, não, q de x, q de xv, né? Tá ali. Cadê? Mais 2r de x y1v mais r de x v quadrado. Só restou isso, ó. Ou seja, dv dx, né? Menos. Eu vou colocar aqui o v em evidência. Aqui, ó. Então vai ficar q de x mais 2r de x y1. y1 de x é uma solução particular. Não tem nada a ver com a incógnita y. V, certo? Igual a r de x v quadrado. Mas olha só isso. Uma equação de Bernoulli. dv dx menos isso aqui é uma função aí, q de x, né? V igual a uma outra função vezes v quadrado. Uma equação de Bernoulli com n igual a 2. Que é uma equação de Bernoulli com n igual a 2. E aí, vamos resolver essa daqui. Então, ó, veja que ela é de Riccati, né? Porque ela quase era de Bernoulli. Você tem aqui, ó, dy dx, aí você tem uma função de x que multiplica y, não é? Você tem aí o y ao quadrado, a função que multiplica o y ao quadrado aqui é 1. Aí você tem outra função de x na jogada, que é essa exponencial de 2x. Então, a solução. Note que y1x igual a menos exponencial de x é uma solução particular de, vou chamar de E, né? Da equação E. Professor, como é que eu sei disso? Aí não, você vai ter que fazer testes. Você pode olhar para essa equação, você está vendo essas exponenciais aí, e aí você vai chutar alguma função com exponencial e substituir aqui no y, tá certo? E ver se ela satisfaz essa equação. Não tem jeito, não. A equação de Riccati ela é difícil por isso. Porque você vai ter a equação e você vai ter que olhar para ela, pensar numa possível solução e testar. Nesse caso, isso é um exercício que eu deixo para vocês, né? Exercício. Exponencial de menos x, ele está dizendo que é uma solução particular. Então, verifique isso. Eu deixo isso como exercício.
Você substitui aqui o y por exponencial de menos x e veja se vai satisfazer essa equação. Então, tendo conhecimento de uma solução particular, considere y de x igual a y de x, que é menos exponencial de x, mais v de x. Temos. Feito isso, você vai calcular a derivada, né? Derivada de y em relação a x. Certo? Vai ser a derivada dessa, que nada mais é do que menos exponencial de x, né? Mais dv dx. Aí você substitui aqui. Substitui. Então, vou ficar com menos exponencial de x mais dv dx, né? Substituindo aqui, ó. Igual a exponencial de x mais 1 mais 2 exponencial de x, aí vezes menos exponencial de x mais v de x, né? Certo? Mais, aí o y ao quadrado, vai ficar menos exponencial de x mais, e aqui, isso aqui é ao quadrado. Ok, então vai ficar assim, ó, menos exponencial de x mais dv dx, vamos ver como é que fica esse negócio, né? Exponencial de x, aqui vai ficar assim, ó, vai ficar menos exponencial de x mais v, aqui menos 2 exponencial de 2x, né? Tá certo? Esse vezes esse, agora esse daqui, né? 2v exponencial de x. Pronto. Mais, aí, aqui v quadrado, menos 2 exponencial de xv, certo? Mais exponencial de 2x. Essas daqui, né? Eu posso cancelar. Aqui também cancela, né? Então, você fica com v' igual. Aí eu tenho exponencial de x. Ficou sozinho, foi? Exponencial de x ficou aqui. Ficou sozinho. Mais, aí aqui eu tenho v. Aqui eu tenho menos 2 exponencial de 2x. Aí aqui eu tenho mais 2 exponencial de 2x. Eu vou ficar com menos exponencial de 2x. E aqui um v quadrado. Olha aí, olha o errozinho aqui, ó. Que é um 2, né? Ó, exponencial de 2x. Aí 1 mais 2 exponencial de x, não é? O y menos exponencial de x mais v, e ali o quadrado. Então, sabia, tinha um negócio aqui esquisito mesmo. Pronto, então se aqui eu tenho esse 2 aqui, então era para ter cancelado esse com esse com esse. Fiquei com v' e aqui fiquei com v mais v quadrado. Né? Só foi o que restou aqui. Agora tá a primeira, viu? Fiquei aqui com 1 sobre v mais v quadrado, v' igual a 1. Que é, melhor ainda, é uma equação que é uma equação separável. Ela é de Bernoulli, tá, gente? Ó, equação de Bernoulli. V' menos v igual a v quadrado. Bernoulli com n igual a 2. Mas ela também é separável. Então você vai resolver ela separando, né? As variáveis. Integrando, né? Fica integral de 1 sobre v mais v quadrado, v' dx, igual a integral dx. Aqui você já sabe, né? Isso aqui é dv. Então fica integral de v mais 1, dv, igual a integral dx. Aqui eu coloquei o v em evidência, né? Para ficar desse jeito. Aí essa daqui, como é que tu resolve mesmo? Essa daqui é aquele negócio de frações parciais, né? 1 sobre v
V mais 1. Aí você escreve como sendo um AV mais um B, V mais 1, né? Multiplica aqui por V vezes V mais 1. Então fica 1 igual a... Aí aqui, quando eu multiplicar por isso, vai ficar A vezes V mais 1 mais BV. Aí você olha para as raízes, né? Que são V igual a 0. Deixa eu ver. Quando V é igual a 0, tá certo? O A é igual a 1. Quando o V for menos 1, deixa eu ver aqui, menos 1, aí o B é 1 também, né? Sim, dá menos aqui, né? Certo? V menos 1. Então, tá certo. E aqui o A é igual a 1. Pronto, então fica assim, né? 1 e aqui menos 1. Quer dizer que essa integral aí, ela é integral de 1 sobre V menos integral de 1 sobre V mais 1. Então, esse primeiro membro aqui vai dar ln do módulo de V, tá certo? Menos ln do módulo de V mais 1. Ou seja, vai dar ln do módulo de V sobre V mais 1. Essa integral aqui desse lado, né? Desse lado aqui, você vai ficar com ln do módulo de V sobre V mais 1. Fica assim. E desse outro lado aqui, x, mais uma constante. Se você elevar aqui, né, tomar exponencial, aí vai ficar V sobre V mais 1, aqui em módulo, igual a exponencial de x é aqui exponencial de c. Então vai ficar exponencial de c, né? Exponencial de x, assim. Isso aqui é uma constante, C1. E se eu tirar esse módulo daqui, aí vem mais ou menos C1 exponencial de x para cá. Aí, chegou a hora de substituir. Lembra lá que eu disse? Y, como é que foi a substituição que a gente faz? Y de x é igual à sua solução particular mais v de x, né? Só que aqui ficou assim, né? Eu disse que era menos exponencial de x mais v. Então você vai ter que v é igual a y mais exponencial de x. Y mais exponencial de x sobre, e aqui embaixo, y mais exponencial de x mais 1. Igual. Isso aqui tu troca por uma constante, né? Uma constante c exponencial de x. Pronto, finalmente, né? Aqui, ó, solução geral. Solução geral é essa aqui de baixo. Se você considerar c igual a 0, aí você fica com y mais exponencial de x sobre y mais exponencial de x mais 1 igual a 0, né? Você faz c igual a 0. Certo? Mas para isso aqui ser igual a 0, né? O numerador tem que ser 0. Ou seja, y igual a menos exponencial de x. Que é a solução particular que a gente chutou lá no início, né? Aí, de fato, a gente encontrou todas as soluções aqui, todas as curvas integrais, e, de fato, aquela que a gente considerou no início, ela está aqui, né? Está contemplada aqui. Ela é a curva correspondente à constante c igual a 0. Agora, outras substituições. O que eu quero dizer para vocês aí? Vamos ver esse exemplo. Tem equação que não tem padrão de substituição. É você olhar para a equação e tentar dizer assim, se eu faço essa substituição, de repente a coisa funciona. Solução. Encontrar a solução geral, né? Para esse tipo de equação. Considere V. Eu acho que é interessante fazer isso. Porque está aparecendo y menos x aqui e y menos x aqui. Então, de repente, se tu chama isso de V,
essa equação fica mais simples. Temos. Aí você vai ter que... Vou derivar para ver o que é que acontece. dv dx, né? Então, dv dx vai dar dy dx, não é? Menos 1. Ou seja, dy dx é igual a dv dx mais 1. Então, agora é só substituir, né? Logo, a tua equação vai ficar assim, ó. dv dx mais 1, né? dv dx mais 1 aqui. E aqui vai ficar v, né? Chamei isso aqui de v, e aqui embaixo v menos 1. Dá para separar? Não, vamos fazer a conta. Dá, vai ficar simples, cara. Vai ficar simples. Quer ver? V menos 1 aqui, aí mais 1 vem para aqui, menos 1. Vai ficar simples. dv dx, eu acho que vai ficar muito simples. V menos 1, aí V menos 1 por V menos 1 dá 1, vezes V dá V, menos, aí multiplica aqui, né? Menos V mais 1. Olha como ficou simples. dv dx igual, né? Aqui cancela, né? Então, 1 sobre V menos 1. Ora, não tem muito espaço aqui, vou fazer aqui do lado. V menos 1, não é? V' igual a 1, que é separável. Então, você integra, né? Integrando, integra aqui V menos 1, V' dx igual a integral de 1 dx. Isso aqui é dv, então integral de V menos 1 dv igual a integral dx. Essa integral aqui é v quadrado sobre 2 menos v igual, aí essa daqui é x, né? Mais uma constante. Só que o v que eu disse aqui era quem? Y menos x, não foi? Eu disse que o v era y menos x. Aí é só substituir. Y menos x ao quadrado sobre 2 menos y mais x aqui, né? Igual a x mais uma constante c. Aqui cancela, então fica y menos x ao quadrado sobre 2 menos y igual a uma constante c. Você tem aí a solução geral, né? Aí definida mais uma vez, definida de forma implícita. E a solução geral, ou soluções da equação, né? Sendo representadas aqui nesse gráfico. Foi usado um software que eu não sei qual é para fazer isso. Eu já falei para vocês aí que essas curvas aqui são chamadas de curvas integrais. Um abraço, gente. Até a nossa aula 6 de aplicações.